aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje tô aqui pra falar como Taylor Swift se tornou uma das, se não a maior estrela pop da atualidade. Taylor Swift está prestes a chegar ao Brasil com a turnê pela primeira vez. Ela se apresenta entre os dias 17 e 19 de novembro no Rio de Janeiro e 24 e 26 de novembro em São Paulo. Antes disso, ela ainda vai lançar o filme da turnê aqui no Brasil no dia 3 de novembro, mas é um filme que já foi lançado lá nos Estados Unidos desde o dia 13 de outubro e está batendo vários recordes de bilheteria. Em apenas um fim de semana, por exemplo, ele já se tornou o maior filme concerto de todos os tempos, superando o Never Say Never do Justin Bieber. Então assim, a Taylor tá num auge nunca visto antes. E eu acho que nunca visto antes na vida de nenhum artista. Nenhum artista tem essa demanda que ela tem hoje em dia. E aí eu escrevi um texto falando sobre esse assunto e decidi trazer aqui no vídeo também, comentando os detalhes, assim, né, da trajetória dela pra ela se tornar essa pessoa que tem tantos fãs tão fervorosos, tão calorosos aí, tão intensos, que compram ingresso, que compram merch, que vão nos shows, que vão nos cinemas e se vestem e tem toda uma comunidade junta, e também dando minha opinião, né, sobre o que foi necessário e sobre como foi recebido cada momento dessa trajetória dela, que eu acompanho aí desde 2008. Se você gostar desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pro YouTube entender que é um conteúdo legal e mandar pra mais pessoas, e também se inscrever no meu canal. Falo muito sobre Taylor Swift por aqui, mas também falo sobre outras músicas, sobre filmes, sobre séries. Você com certeza vai encontrar algo que você gosta. Bom, esse vídeo daria pra falar sobre toda a trajetória da Taylor Swift desde o começo, mas uma coisa que eu acho legal pra dar aquela introdução, entre 2006, que foi quando a Taylor lançou o primeiro álbum, até 2014 a 2016, que foi quando ela viveu um auge dela ali na fama, no mundo pop, com muitos amigos famosos, conhecidos, ela sempre teve uma ligação muito forte com fãs. Assim, desde 2006, quando ela lançou o primeiro álbum e deixou mensagens secretas no encarte para as pessoas descobrirem e saberem mais sobre a vida dela e se conectarem ali, ela criou uma linguagem com os fãs que era só com eles. E isso torna a ligação entre fã e artista muito mais próxima, né? Você sente muito mais vontade de torcer por essa pessoa, de estar ali em todos os momentos, porque você se sente muito único com ela. E isso foi uma coisa que a Taylor soube desenvolver muito bem desde o começo. Então ela respondia às pessoas nas redes sociais, os fãs sempre sabiam que ela tava de olho em tudo que eles postavam. Ela compartilhava muito no Tumblr no começo da carreira dela e conversava com as pessoas e tinha piadas internas. Então era uma relação muito íntima que foi se desenvolvendo, e eu sinto que foi muito importante para a construção dela ali. E para mim, outro grande detalhe desse começo de Taylor Swift é que ela sempre soube muito bem se aproveitar de cada momento para focar o olhar do público no lugar certo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, teve toda a treta com Kanye West no VMA de 2009, né, que ele subiu no palco, tirou o prêmio dela, falou que a Beyoncé tinha que ter ganhado, e isso poderia ter passado batido com outro artista. Mas com a Taylor foi um momento em que ela usou pra, enfim, aprender, internalizar o que tinha acontecido e sair por cima, né? Então ela, no álbum seguinte, no ano seguinte, ela foi lá e lançou uma música em resposta em que falavam que o Kanye West era inocente, foi lá e se apresentou no VMA. E aí ela foi aproveitando pra mostrar nesses momentos de polêmica em que a atenção estava voltada para ela, o talento dela, a composição, a música, e mostrar como ela conseguia transformar as coisas não só em música, mas também numa coisa visual, né, criando as eras. Eu acho que isso foi uma sacada muito boa que ela criou ao longo do tempo também, né? Cada álbum não era só um álbum, cada álbum era representado também por uma cor, sobre o modo com que ela se vestia, sobre assuntos em voltas que ela ia usar nos clipes, nos shows, nos figurinos, nos assuntos. Ela criou toda uma identidade visual para cada era, para as pessoas conseguirem identificar quando ela tinha passado para a próxima, para as pessoas conseguirem não só ter um álbum favorito, mas também uma estética favorita. Eu acho que todos esses pequenos detalhes que criam essa ligação e essa conexão com os fãs ajudam ela a ser tão grande, porque os fãs não gostam só da música, os fãs gostam de acompanhar tudo, e isso já cria uma base muito forte. Dito isso, vamos agora falar entre 2014 e 2016, que foi o período em que a Taylor lançou 19
1989, que foi a estreia oficial dela na música pop, depois de já ir um pouquinho pra isso no Red, né, mas a Taylor começou no country. E no pop eu realmente acho que ela se encontrou ali e ela consegue ir além dos Estados Unidos, né? Claro que ela já ia muito além dos Estados Unidos, mas o country é uma coisa muito focada, o pop já é uma coisa muito mais universal ali, né? E aí veio o 1989 em que ela tinha single atrás de single. Era Style, era Blank Space, era Out of the Woods, era Shake It Off. Tudo que ela lançava virava hit. Além disso, ela tava numa turnê gigante que tinha convidado a cada show, e não só convidado músico que, sei lá, ia se apresentar com ela, tipo Jennifer Lopez, Mick Jagger, Imagine Dragons, mas também só umas pessoas que iam lá aparecer e desfilar, tipo o Kobe Bryant, né, um dos maiores jogadores de basquete do mundo, tava lá cantando com ela no palco. E ela tinha muitos amigos famosos, teve o squad, tava ali no topo de tudo. Então ela já tava num auge, tinha muitos fãs, tinha o público todo prestando atenção. E aí veio a grande treta com o Kanye West, né? O Kanye escreveu a música Famous, em que falava que ele e a Taylor ainda deviam fazer sexo porque ele fez ela famosa. E aí a música não ficou muito bem, a Taylor fez, né, uma declaração de que não tinha gostado e de que não devia deixar homem assumir os créditos sobre algo que ela conquistou. Mas aí a Kim Kardashian veio e liberou uma gravação que ela fez do Kanye conversando pelo telefone com a Taylor sobre a música, e a Taylor na ligação falava que tinha aprovado. E isso virou muito a mesa, as pessoas começaram a cancelar a Taylor, chamar ela de cobra, de falsa, que ela tinha distorcido tudo pra deixar o Kanye West mal, e que ela, enfim, tava acabada. E aí a Taylor lançou um comunicado falando que na ligação não tinha nenhuma parte do Kanye falando que ia chamar ela de vadia na música, e não tinha nenhuma parte porque isso nunca aconteceu, e não dá pra controlar como ela vai responder quando alguém chama ela de vadia numa música que ela não tinha gostado, e ela disse que queria ser excluída da narrativa. A partir dali, a Taylor sumiu dos holofotes de modo geral. Ela não apareceu mais em nenhum evento, não foi flagrada por paparazzi, não postou nas redes sociais, ela realmente sumiu por um ano. E eu acho que isso foi uma jogada muito inteligente pra ela conseguir deixar a poeira baixar, ela se recuperar emocionalmente aí, enquanto ela pensava sobre a vida e sobre tudo que tinha acontecido, e planejava um comeback e uma resposta do jeito dela, que era um álbum, né? Aí foi lá que ela veio, então, um ano depois, lançou Reputation, que se aproveitou de toda a estética que ela tinha lançado naquela época, se aproveitou das cobras que ela era chamada, fez uma estética toda preta ali, uma coisa bem dark, pra mostrar essa volta dela depois de tanto xingamento, de tanto ódio. Ela lançou um lema que era: não vai haver explicação, apenas reputação, e realmente ela não deu nenhuma entrevista, era inteira, ela deixou as músicas falarem por si só, e ela fez várias músicas falando sobre o que tinha acontecido, né, sobre karma, sobre olha tudo que aconteceu, né, a gente teve Look What You Made Me Do ali, uma coisa bem mais intensa. E aí, apesar de não ter tido o sucesso comercial do 1989, foi um álbum muito importante pra colocar ela de volta na mídia e pra mostrar essa sacada dela de ter conseguido transformar todas as coisas de ruim que tinham sido ditas sobre ela em arte, né, em uma resposta ali, em toda uma preparação, toda uma turnê. A turnê dela tinha uma cobra gigante no palco, entendeu? Ela conseguiu usar tudo que usaram contra ela, e aí ela aproveitou pra transformar em algo a favor. E aí, durante a era, quando, enfim, a era já tava acabando, né, durante todo esse momento, o Kanye West se complicou ainda mais por conta própria, e continuou se complicando ao longo dos anos, e a Taylor, por exemplo, fez as pazes com Katy Perry, com quem ela tinha também uma grande treta, né, que foi usada também na época de 2016, tinha uma rivalidade muito grande, desde Bad Blood, e aí a Taylor, enfim, fez as pazes com Kate, tava numa vibe muito mais feliz, já veio com a estética do Lover, que era tons pastéis, já começou a acalmar o público, ela já tava nesse momento mais leve, e aí veio um grande momento da carreira dela, que eu sinto que também teve uma grande influência aí, né, nessa construção dela enquanto uma artista ainda maior, que foi a questão das regravações e da venda dos direitos dela sobre as músicas. Em 2018, o contrato da Taylor com a Big Machine Records, que era a primeira gravadora dela, acabou, e aí ela tinha a opção de continuar na Big Machine ou procurar outro lugar. Mas, no ponto que a Taylor já estava em 2018, de sucesso, ela queria que a partir de então ela fosse dona de todas as próprias músicas. E a Big Machine não estava disposta a fazer isso. Estava disposta a fazer isso num contrato, tipo, de longuíssimo prazo, em que ela só ia conseguir ser dona de todas as músicas se ela
lançasse mais 5, não sei quantos álbuns, e ia ganhando os direitos a cada lançamento, era uma coisa muito abusiva, e por isso ela acabou indo pra Universal Music, né, pra Republic Records, um selo ali da Universal, e foi ali que desde o primeiro lançamento ela ia ser dona. E ela contou que a partir do momento que ela sairia, ela sabia que ela tava se soltando ali de uma parte do passado dela, porque ela não teve a oportunidade de comprar o antigo catálogo, né, os seis primeiros álbuns que ela tinha lançado até ali, e ela sabia que assim que ela saísse da gravadora, o Scott Borchetta, que era o dono, ia vender a gravadora, porque ela era a maior artista dali, né, e pra ele compensaria mais vender. Só que aí veio o grande plot twist, que no meio de 2019, quem comprou a Big Machine Records foi o Scooter Braun. E a Taylor disse que nunca ia imaginar nos piores sonhos dela que a pessoa que iria comprar as músicas, os direitos do trabalho dela de 13 anos, era o cara que tava fazendo bullying com ela nas redes sociais 2 anos antes, no meio de toda a treta com Kanye West. Na época, o Scooter era empresário do Kanye. Ele ajudou o Kanye a lançar Famous, a lançar o clipe de Famous, que tinha uma estátua de cera dela pelada no clipe, entendeu? O Scooter foi visto numa ligação de vídeo do lado do Kanye West conversando com o Justin Bieber, e a legenda era Taylor Swift What's Up, sabe? Então ele tava tirando o sarro dela. E aí todo o trabalho dela, os 6 primeiros álbuns, foram parar nas mãos desse cara, quando ela mesmo não teve a chance de fazer a compra, porque naquele momento a Taylor já teria dinheiro pra comprar, entendeu? E isso fez surgir uma onda de empatia gigante pela situação, né? A mídia falou sobre isso, outros famosos se juntaram ao coro do absurdo que era o que tinha acontecido, e os fãs principalmente, né? Todo o grande público ficou muito do lado da Taylor nessa situação, dela ter perdido uma grande parte do catálogo musical. E toda a situação foi muito importante, porque primeiro gerou uma conscientização muito grande nos jovens artistas sobre contratos abusivos com gravadoras, porque a gravadora chega já querendo direito sobre tudo que você faz, e o artista é basicamente quem faz as músicas inteiras, e aí quem fica com direito são as gravadoras, o que é absurdo. Chegou a orientar vários outros jovens, né? Olivia Rodrigo mesmo, que era muito fã da Taylor, quando ela fez o primeiro contrato dela de gravadora, ela já colocou que ela seria dona de todas as músicas desde o começo. Então, foi uma grande importância dela ali na indústria para criar esses novos artistas. E além disso, a Taylor aproveitou então para decidir que iria regravar os 6 primeiros álbuns. Os direitos de um álbum são divididos em direitos intelectuais e direitos de reprodução. Os direitos intelectuais vão para os compositores e produtores de uma música, né? São para quem cria a música. Os direitos de reprodução são os direitos que normalmente ficam com a gravadora. A Taylor, como foi a co-compositora de todas as músicas dela desde o começo da carreira, ela tinha as propriedades intelectuais. Então, ela tinha o direito de regravar, porque era uma música composta com ela, e aí a regravação, ela possui os direitos de reprodução e pode usar em outros detalhes. Tem pequenos detalhes do acordo que a Taylor tinha que esperar, por exemplo, ela saiu da gravadora em 2018, ela só poderia lançar essas regravações 2 anos depois, as regravações só poderiam ser lançadas 5 anos depois do lançamento de cada álbum. Ela tinha algumas regras a seguir, mas ela decidiu que ela faria isso, então regravaria os 6 primeiros álbuns da carreira dela. E aí, por conta de tudo que tinha acontecido, as regravações geraram um burburinho maior, né? As pessoas estavam interessadas pra ver o que vinha pela frente. E a Taylor aproveitou pra não só regravar os álbuns do jeito que eles eram, mas também pra acrescentar coisas novas. Então ela lançou clipes juntos, e ela lançou as famosas músicas do cofre, né? From the Vault, que são músicas que ela compôs na época para aquele álbum determinado, só que por vários motivos diferentes elas foram descartadas, né? A gravadora achou que tava muitas músicas sobre tal assunto, o álbum já tava muito longo, não dava pra colocar, mas agora ela tá numa situação em que ela tem essa possibilidade. Então, junto com as músicas já conhecidas, ela aproveitou pra colocar novidades e deixar os fãs ainda mais interessados e fazer os fãs descobrirem o nome de cada música, e colocou participações e clipes, e aí as regravações acabaram ajudando em muitas partes, assim. Primeiro, movimentaram muitos fãs nas redes sociais, e em segundo lugar, ajudaram os fãs novos que estavam tendo um contato com ela pela primeira vez recentemente a ouvirem o catálogo novo dela pela primeira vez, né? O catálogo antigo pela primeira vez. Então foi um momento real, assim, importante, porque quem chega depois normalmente vai acompanhando só os novos, né? E aí acaba ouvindo os outros, mas não tem tanta conexão. Mas com as regravações, as pessoas conseguiram criar conexões até com os álbuns antigos. Chegou um momento neste ano, por exemplo, 2023, em que a Taylor tinha 4 entre os 10 álbuns
álbuns mais ouvidos dos Estados Unidos, porque ela tinha regravação lançando, álbum original, tinha muita coisa sendo lançada e os fãs estavam consumindo. E um dos motivos dela ter conseguido tantos fãs novos foi a pandemia, né? A pandemia veio aí em 2020. A Taylor tinha lançado o Lover em 2019, estava se preparando para entrar em turnê em 2020, mas a pandemia veio e cancelou a turnê, né? A Taylor não fez mais tudo que ela estava planejando, inclusive ia ter show aqui no Brasil. E aí ela entrou nesse momento em que ela tava muito tempo livre e o que ela faz? Ela escreve, né? E ela começou a compor muito. E foi daí que surgiu o Folklore, um álbum que era assim, não tinha grandes intenções comerciais, mas foi um álbum que ela compôs ali, era muito experimental, ela brincava com o indie, com o folk, outros gêneros musicais pela primeira vez. Ela não falava tanto sobre a vida pessoal, né? Ela até falou bastante sobre as regravações no álbum, mas com muitas metáforas, brincando muito com o imaginário, com esses sons mais leves que as pessoas nem sabiam que queriam e precisavam ouvir durante a pandemia, né? A gente teve alguns álbuns que já estavam prontos antes da pandemia, que acabaram sendo lançados aí no meio, que não se encaixavam, porque as pessoas não estavam mais naquele clima de antes, ou muitos lançamentos que foram adiados, porque os artistas decidiram então esperar o lockdown passar pra conseguir divulgar o álbum da forma correta. Então a gente passou muito tempo sem música e sem música que se identificava. E aí vem o Folklore então, com essas músicas que brincam muito com o imaginário, com floresta, com essas figuras assim, quase criam essa lenda ali no meio, e com histórias fictícias que se conectavam, né? A gente tinha o triângulo amoroso entre Bette, James e Augustine, os nomes das filhas de Blake Lively e Ryan Reynolds ali no meio. As pessoas estavam muito fascinadas com essa história. E aí começou a surgir um movimento muito grande de redes sociais. Querendo ou não, a pandemia foi um grande boom para muitos influenciadores e tiktokers surgirem, né, no TikTok. Muita gente que hoje em dia tá super famosa, com muitos seguidores, surgiram na pandemia. E isso de forma geral, mas dentre essas pessoas, o assunto Taylor Swift no TikTok também explodiu de um jeito que eu acho que eu nunca tinha visto antes. Tanto que virou o Swift Talk, né? Do mesmo jeito que o TikTok é chamado de Book Talk pra quem vai falar de livros, tinha a área de Swift Talk que era só pra falar sobre Taylor Swift. E as pessoas criavam teorias, conexões entre as músicas, falavam as interpretações delas. E aí isso foi trazendo um público novo pra Taylor Swift, não só assim, novo que nunca tinha tido contato com ela, mas novo mais jovem mesmo, né? Tanto que hoje em dia a gente tem as pessoas que acompanham a Taylor desde 2006, que já estão mais de 30 anos, e tem meninas de 12 a 15 anos que começaram a conhecer ela no TikTok. E aí começaram a conhecer as músicas do Folklore, e aí depois, em dezembro, já 6 meses depois, tinha do Evermore, que também trouxe esse mesmo frenesi nas redes sociais. E aí quando surgiu essa grande quantidade de fãs, em abril de 2021 a Taylor já veio com a primeira regravação. E aí no final de 2021 já veio a segunda regravação. Aí em 2022 veio o álbum inédito com Midnights. E aí em 2023 já teve Speak Now regravação, vai ter o 1989. A Taylor entrou numa sequência de lançar um álbum atrás do outro. Quando um tava esfriando, ela já vinha e lançava outro. Então você não tinha um momento pra respirar, né? Até o grande parte desse começo da carreira da Taylor, ela lançava um álbum a cada 2 anos. E aí chegou em 2020 até 2023 e já foram 7 álbuns, vão ser, né, 7 álbuns contando com 1989 em 3 anos. Então é uma quantidade muito maior que movimenta muito a indústria, as redes sociais, os comentários e obviamente os fãs, e deixam o nome da Taylor cada vez mais no topo. E aí veio então a turnê esse ano. A turnê eu sinto que foi uma coisa de muita gente pós-pandemia tá doida por show e vai em qualquer show que aparece. E aí vem a Taylor Swift com uma turnê que vai passar por todos os álbuns da carreira dela, que vai ser super gigante, super grande. E até quem não é tão fã de ser tão fervoroso e conhecer todos os álbuns tem vontade de assistir, porque é um grande espetáculo e porque vai ter várias músicas que a pessoa conhece, porque conhece os singles de todos os álbuns, por exemplo. Então junta esses fãs mais casuais que estavam com saudade de show com os fãs mais fervorosos que não aguentavam mais de saudade de ver Taylor Swift num palco, que ela não tinha estado em turnê desde 2018. E aí se tornou algo absurdo, que começou com, sei lá, 20 e poucas cidades e terminou com 52 shows só na primeira parte nos Estados Unidos. E aí foi ganhando cada vez mais datas, e é uma turnê que vai durar 2 anos praticamente, né? De março de 2023 a novembro de 2024, que vai se tornar provavelmente a maior turnê na história de qualquer artista em questão de lucros aí, né? De movimentação. Uma turnê que movimentou a economia dos Estados Unidos, e uma turnê que possibilitou a Taylor tá todo fim de semana ali aparecendo nos holofotes e movimentar músicas antigas. Cruel Summer tá desde junho ou julho entre as 10 mais ouvidas dos Estados
Unidos, sendo que é uma música de 2019. Então eu sinto que a Taylor tá num momento que é como se toda a carreira dela tivesse acontecendo ao mesmo tempo. Tudo que ela construiu desde 2006 tá em alta agora. O primeiro até o último álbum sendo revivido o tempo todo, pessoas novas conhecendo ela e criando conexões proporcionadas pelas redes sociais, e ela sabendo muito bem, né, como criar essa conexão com os fãs, como lidar, lançar cada coisa no momento certo, lançar álbum e filme e merch, e até em questão da vida pessoal dela, ela sabe quando mostrar, quando não, e quando isso, enfim, vai ser benéfico ali, a dosagem que ela precisa dar pra deixar as pessoas felizes de vê-la como ela tá na vida pessoal também, que foi uma coisa que explodiu bastante esse ano, né, depois que ela terminou o relacionamento de 6 anos. É uma soma de várias coisas que eu sinto que aí nesse momento ela tá no auge. Realmente não tem outra pessoa que se equipara a ela, não, obviamente agora em questão de talento ou música, não tô falando sobre isso, mas em questão de impacto de público, de shows completamente esgotados, tão esgotados que você não consegue ver um ingresso sobrando. Se tem um ingresso sobrando, ele custa 5 mil reais, assim, um negócio absurdo, e é um ingresso ruim. Tá todo mundo falando sobre ela, todo mundo sabe quem ela é, todo mundo tá curioso pra saber mais, todo mundo não entende o que aconteceu de um ano pro outro, que ela tá assim, tipo, tão na mídia, mas foi realmente essa soma de fatores que vem aí desde 2017, desde o começo, mas desde 2017 cada vez mais aumentando, com a ajuda desse boom da pandemia que deixou ela bem no foco ali, com a ajuda principalmente desses vários lançamentos seguidos em poucos anos. Bom, e é isso, falei bastante por aqui, mas realmente esse é um assunto que eu tenho pensado muito recentemente e é muito fascinante ver, né? São vários fatores que se unem aí pra transformar, mas é muito legal também, é muito bom fazer parte dessa comunidade de Swifties e, enfim, ficar observando cada movimento ali de Taylor Swift, cada easter egg, cada detalhe que ela lança, e ela tá muito atenta pra tudo que as pessoas estão comentando também e se aproveita disso da melhor forma possível. Mas e aí, você sabia de todo esse impacto de Taylor Swift? Tá acompanhando as coisas sobre ela? Vai nos shows? Vamos continuar a conversa aqui nos comentários, deixa aqui pra gente continuar. Não esquece de deixar o seu like no vídeo se você gostou e se inscrever no canal e ativar o sininho pra receber notificação sempre que eu postar conteúdos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Beijos!